Nós vamos retomar aqui a carta nona, porque o vídeo ele fez um corte quando a gente estava terminando, né? Eu estava falando para vocês a respeito da terceirização. Esse trabalho da prisão, ele pode ser terceirizado, ele pode ser confiado a uma empresa, né, a uma pessoa que vai ser contratada para administrar aquilo lá. Bom, em seguida, ele fala uma coisa interessante, né? Que esses administradores terceirizados, eles devem relatórios às autoridades, né? Então, deve ter uma produção de relatórios, ou seja, há sempre, né, em questões de controle, uma burocracia pertinente. Isso vai ser uma forma tranquila de ocorrer, né? Vai ser taxativo isso, na verdade. E, por último, tem uma coisa interessante que ele diz, que essa empresa, né, ou essa pessoa que assumiu esse trabalho pelo contrato, ela só será paga pelos êxitos, jamais será paga por aquilo que foi fracassado, né? Então, ela vai ser paga pelo resultado que obteve, né, que ofereceu. Então, nesse sentido aqui, ele até encerra com uma frase dizendo assim: assim eu faço da sua a minha vantagem. Então, é nesse sentido aqui que ele diz que isso também pode ser lucrativo, certo? A parte 9 é isso, então. Nós vamos entrar agora na parte 10, né? A carta 10. Na carta 10 ele vai falar da escolha dos ofícios que deveria ser livre, né? A escolha dos ofícios deveria ser livre. O que quer dizer isso aqui? Bom, primeiro, os prisioneiros serão cooptados para um trabalho, né? Trabalho lá dentro da prisão. Como é que deveria, então, haver uma classificação para o trabalho? Todos eles fariam o mesmo trabalho? Como que deveria ser isso? Então ele diz assim: a transparência pública na administração. E isso vai estar ligado à questão do contrato. Ele até registra-se uma conversa dizendo assim: lá no contrato deve ter os seus termos. E ele faz uma conversa, né? Em que ofícios ponho os meus homens quando os tiver? Poderia perguntar um contratador, uma pessoa que fez o contrato com o responsável. Aí ele responde: quaisquer que você puder persuadi-los a abraçar. Então, não haveria aqui, assim de imediato, uma escolha desses homens, né? Aí ele faz a pergunta: você pode cooptar os homens que você quiser lá dentro da cadeia, mas tem que se fazer a pergunta: em que ofício, em que função cada um dos prisioneiros poderia oferecer vantagem? E a vantagem aqui não é vantagem só para o empregador, é vantagem também para o próprio prisioneiro, que a gente vai ver daqui a pouco em outra carta aí. Então, ele diz assim, olha que interessante, né? Ele vai dividir os prisioneiros em 4 categorias, né? Primeiro, aqueles que já possuem algum ofício capaz de ser exercido com vantagem na prisão. Então, por exemplo, você prendeu um marceneiro e lá tem o serviço de marcenaria, né? Seria o caso aqui. O segundo grupo seriam aqueles treinados em ofícios que, embora não sejam capazes em si mesmos de serem exercidos dentro de um espaço tão limitado, tornam mais fácil, contudo, pela similaridade de sua operação, a aprendizagem de ofícios que podem aí ser exercidos. Então, se lá fora ele exercia uma profissão, né, que é muito semelhante ao trabalho que vai ser desenvolvido ali, esse segundo grupo já tem uma vantagem. Isso também deve ser olhado. Ou seja, a escolha de aptidões. E tem um terceiro grupo,
aqueles que foram de fato treinados em algum ofício, mas em ramos que não cabem nos que acabei de mencionar, tais como, por exemplo, carregadores em geral, transportadores de carvão, jardineiros e agricultores. Então esses aqui seriam assim os prisioneiros que teriam assim, uma aptidão, mas que ali dentro, né, dentro da prisão, talvez não tivesse necessidade também. E, por fim, o último grupo, quarto grupo, que são aqueles que foram treinados na profissão do roubo. Olha só, que foram treinados na profissão do roubo. E outros que nunca foram treinados em qualquer tipo de ocupação. Então, não são necessariamente trabalhadores. Né? São pessoas que lá fora viviam do roubo, né? Que foram pegas, obviamente, presas, e outras que não trabalharam, que não têm conhecimento. E aí ele faz uma classificação. Né? Aquele primeiro grupo, ele chama de os bons, trabalhadores bons. O segundo grupo, trabalhadores capazes, aqueles que exerciam alguma profissão lá fora, muito parecida com as que pretendem inserir dentro da cadeia. Né? E tem os trabalhadores promissores, que são aqueles jardineiros, né, aqueles carvoeiros, né, carregadores, e são promissores, eles também poderão aprender. E por fim, aqueles que viviam do roubo, não tinham profissão nenhuma, são os trabalhadores inúteis. Então tem esses 4 tipos aqui. Obviamente, na hora de escolher, tem essa hierarquia. E claro, o pagamento conforme é também o resultado deles. Certo? Então, aí o Bentham, nessa carta, ele vai tecer algumas críticas a uma lei inglesa que era a lei do trabalho forçado. Né? Então ele faz assim, uma análise do projeto de lei do trabalho forçado, que não sei se estava em voga ou alguém discutiu isso na época. Lembra que ele também é jurista. Então ele tece algumas críticas. Né? A primeira delas é essa aqui. A ideia geral era a de que as pessoas deveriam trabalhar como punição. A ideia do trabalho forçado como punição. E que os trabalhos a lhes serem dados deveriam ser, de alguma forma, aqueles dos quais elas não gostam. Então ele vai fazer uma crítica a isto. Então, é um trabalho como punição, e o trabalho que a pessoa vai fazer é um trabalho que ela desgosta dele. O Bentham vai dizer o seguinte: não, na nossa prisão, nessa prisão que eu estou arquitetando, propondo, não é assim. Lá também as pessoas deverão ser observadas com aquilo que vai ao encontro da sua aptidão e também do seu gosto. Né? Tampouco vejo porque o trabalho seria mais reformador quanto menos fosse lucrativo. Outra coisa, se vai botar o preso para trabalhar, não é só para ele pagar a despesa do presídio, mas é também para ele ter lucro, ele próprio, com o resultado daquele trabalho. Inclusive fazendo uma poupança, como vocês vão ver daqui a pouco, ele defendendo essa ideia. Então, pelo contrário, entre os trabalhadores para os quais a disciplina da casa os conservaria de forma eficaz, longe de todo tipo de mau comportamento, devo confessar não conhecer nenhum outro teste de reforma tão simples e tão seguro quanto o maior valor do seu trabalho. Então, se o preso pode ser convencido de que ele vai ter um lucro naquilo, isso é muito mais fácil do que simplesmente impor um trabalho penoso a ele por questões de castigo. Tá certo? Então essa termina aqui a carta número 10. Nós vamos falar agora da carta 11. Na carta 11 ele vai tratar da multiplicação dos ofícios e vai dizer que ela não é necessária. Então, não é necessário ter uma variação de ofícios lá dentro. Observa só.
Agora, quanto à escolha do tipo de atividade, relativamente às novas, não vejo nenhuma razão para multiplicá-las. Uma única, bem escolhida, pode servir aos objetivos tão bem quanto o faria uma quantidade maior. Então, por exemplo, numa penitenciária que as pessoas colocassem lá uma marcenaria, né, uma malharia, enfim, ou a montagem de peças, sei lá, né, o que fosse. Então, não é necessário você colocar assim 10 formas diferenciadas. Bastaria colocar uma, né, que funcionasse bem e que isso desse certo. O número de trabalhadores para os quais se pode empregar dificilmente pode ser aceito como razão para multiplicar os tipos de manufatura. Então alguém poderia dizer, olha, tem muitos prisioneiros aqui, eles têm aptidões diferenciadas, e vai dizer, não, isso não é motivo para para inventar um monte de atividades só para atender as aptidões. Né? As pessoas poderiam também se adaptar a elas, a uma única, né, que fosse bem feita lá dentro. E aí ele tece de novo críticas à lei do trabalho forçado. Ele diz assim, seus criadores estavam ansiosos para descobrir atividades industriais que eles pudessem fazer em suas casas penitenciárias e para tomar conhecimento o resultado de suas descobertas. Então, aqui quando ele está criticando, as pessoas que inventaram o trabalho forçado, eles queriam ter assim, um reconhecimento de que as pessoas estariam trabalhando, né? E também para ter assim, uma noção do resultado, né, daquilo. É como se fosse teste, né? Como se fosse um teste. Então, os seus criadores estavam ansiosos para descobrir atividades industriais que eles pudessem fazer em suas casas penitenciárias. Isso, eles estavam preocupados com isso. Mas, ao mesmo tempo, era uma preocupação apenas de teste. Né? E aí ele vai colocar assim, olha, as variedades, né, que eles pensavam, né, já que a finalidade era castigo e não apenas uma reabilitação do prisioneiro, né, era uma punição e não apenas reabilitação, não dar vantagens a ele, eles viam as seguintes variedades. Né? Primeiro, andar em uma roda, né, em volta, né? Ou girar uma manivela para movimentar um moinho ou outra máquina a motor. Então era um trabalho forçado, né? Assim, repetitivo e forçado. Né? Ou então malhar o cânhamo. Né? Isso é um trabalho braçal, né, de bater o cânhamo, né, que depois se fazia, talvez, tecidos com isso. Né? Lixar uma tora de madeira. Então, rasgar trapos. Né? Rasgar trapos, né, servia para mover moinhos depois. Né? Serrar madeira. Trabalhar nas forjas. Derreter metais. Então, eram 8 variedades, mais ou menos, que estavam previstas lá na lei do trabalho forçado. Mas era um trabalho pesado. Aqui, nesse sentido, não tinha ganho para o trabalhador. Era apenas um sentido punitivo. E aí ele cita ainda, para aqueles que fossem mais favorecidos, né, os trabalhos mais amenos, por exemplo, de fazer cordas, tecer sacos e trabalhar numa máquina de fiar, e também, ou tecer redes. São trabalhos mais amenos. Então, aí a crítica que ele faz, né, nos 2 primeiros lá, que ele cita, que é andar em uma roda e girar em uma manivela, ele diz o seguinte, esses 2 primeiros, não, nada sobre a produtividade pecuniária. Era um trabalho feito porque era só para fazer. Não tinha vantagem nenhuma monetária. E o terceiro deles, né, que ele diz, né, lá, que era malhar o cânhamo, o terceiro deles diz o seguinte, ó, não alcança preço tão bom quanto malhado em moinho d'água. Porque lá no moinho d'água,
né, teria um rendimento maior e teria um preço melhor, né, seria mais vantajoso. Agora, esse trabalho manualmente, como eles estavam prescrevendo, era apenas para ocupar o preso. Também não teria muita vantagem de remuneração. No quarto, o quarto ele diz assim, que é o lixar uma tora de madeira, né? Enquanto a lixar uma tora de madeira, ele diz assim, bom, esse tem algum lucro, né? Mas pode ser feito também por um moinho, né? Poderia ser feito também de forma mecânica, que teria então mais rendimento. E em relação ao quinto, que é rasgar trapos, ele diz assim que tanto o rasgar trapos, né, quanto só um minutinho só, que me perdi aqui nos slides aqui. Isso, o rasgar trapos, né, serrar madeira, trabalhar nas forjas e derreter metais, ele vai dizer o seguinte, olha, no caso do rasgar trapos, era fornecer aqui material a moinhos de papel. Então, isso exigia água corrente, e isso nem sempre era possível lá na prisão. Então, era um trabalho feito melhor então por máquinas. Então, havia problemas em relação a isso. E nos três restantes, ele vai dizer assim, ó, ele precisa de um grande espaço necessário, e havia também o perigo, né, no caso, por exemplo, de serrar madeira e trabalhar nas forjas e derreter metais, o perigo era que os instrumentos desse trabalho poderiam se converter em armas, né? Então poderia estar armando os prisioneiros. Então era uma desvantagem. E em relação àqueles mais a menos, ele não coloca nenhuma objeção, como por exemplo tecer redes, fazer cordas, ele não coloca objeção aí, certo? Bom, e aí ele termina essa carta com uma coisa assim bem engraçada, ele falando aqui dos legisladores e dos sapateiros, fazendo uma comparação entre eles, né? Porque ele está fazendo a crítica, né, àquela lei do trabalho forçado, e aí ele ironiza, dizendo assim, ó, há duas coisas na política que são de solução muito difícil. Uma delas é convencer os legisladores de que eles não entendem mais de sapatos do que os sapateiros. A outra é convencer os sapateiros de que eles não entendem mais de legislação do que os legisladores. Então, é a crítica que ele está dizendo. Aqueles que fizeram as leis do trabalho forçado, o que eles fizeram? Eles foram, né, assim, falaram do trabalho sem conhecer devidamente aqueles ofícios mecânicos. Ou seja, fizeram uma lei, né, sem observar as condições reais da implantação daquele trabalho. Então é isso que ele está ironizando aqui. Né? É um sapateiro que queira entender de legislação, né? Então não é cada um na sua especialidade. Então, se quer entender de sapateiro um legislador para legislar sobre sapato, que vá dar atenção então ao sapateiro, né? Bom, nós vamos ter agora a carta 12. Né? A carta 12 vai falar sobre controle sobre o poder do contratador. Né? Como é que deve ser o poder desse que contrata os prisioneiros para o trabalho, desse que vai administrar o trabalho. Bom, ele diz assim, ó, os poderes que o contratador deve ter para persuadir os trabalhadores estão na medida dos poderes que ele não deve ter. Então, o que significa isso? Significa que, ao lado daquilo que ele faz, ele tem que ter plena consciência do que ele não pode fazer nesse novo projeto de prisão. Por exemplo, ele não pode matar os prisioneiros de fome, de inanição. Ele vai ter que alimentar bem os prisioneiros. Né? Então, que seja pão, que seja água, enfim, mas tem que tratar.
A segunda coisa são as extorsões, né? Fica fácil ali, né, porque é um público vulnerável, dele extorquir os prisioneiros. Então ele pode até fazer isso, mas ele vai ter que remunerar. E a outra coisa que ele diz que ele não pode fazer é bater nos prisioneiros ou castigar os prisioneiros, né? Eles estão ali já cumprindo pena, não cabe mais esse tipo de ação. Então, isso ele não pode fazer. Quem vai contratar os trabalhos dos prisioneiros, enquanto estiver no poder deles, dentro de um ofício, porque o que se imagina aqui é que uma fábrica vai ser instalada lá, ou os prisioneiros serão levados a uma determinada fábrica para trabalhar, mas lá eles são prisioneiros, mas eles não devem ser tratados assim, nem mesmo na cadeia. Então ele vai dizer, se o castigo for inevitável, quando é que isso pode ocorrer? Aí ele vai dizer, por exemplo, o ataque de um prisioneiro a um instrutor, a um professor ou a um guarda, né? E aí mesmo assim, o Benta diz, deve haver um livro de registro, um livro de correção para registrar isso, né? Tem que ter o devido registro dessas atividades, desses castigos que aconteceram. Ele até escreve, não registrar, até mesmo o mais leve castigo será considerado uma infração. Então, isso é interessante isso. A outra coisa, pagar uma quantia por um prisioneiro morto. Se por acaso um prisioneiro morrer, né, numa dessas atividades, né, que um prisioneiro morrer que está sob o cuidado dele, então ele deve pagar uma quantia por isso. Então ele tem que zelar pela segurança desse prisioneiro. Tá certo? Então essa é a carta 12. Vamos parar aqui para a gente seguir adiante.